Olá, seja bem-vindo ao curso de Programação em R. Meu nome é Nayara Alcântara e a gente já está no tópico 5 do curso de Programação. Esse tópico é só sobre projeções gráficas. A gente já viu algumas projeções na primeira, segunda e terceira aula. Então, a gente viu Boxplot, histograma, gráfico de barras e hoje a gente vai ver o gráfico de barras empilhadas. Eu sugiro que quem não viu as outras aulas, que acompanhe, que assista, para entender, né, essa construção de camadas, porque os gráficos, utilizando o pacote ggplot, que é o que nós estamos utilizando, eles são construídos por intermédio da inserção de uma série de camadas. A gente aprendeu algumas camadas que são essenciais para todos os gráficos, principalmente as camadas iniciais, que é o que constrói, de fato, a projeção gráfica. Então, eu realmente recomendo fortemente, né, que vocês busquem assistir essas aulas anteriores. Para quem não está acompanhando o curso, eu estou disponibilizando todo o material, o script, base de dados que a gente está utilizando e o PDF com o curso no meu GitHub e disponibilizo o link no primeiro comentário do LinkedIn e também no descritivo do vídeo do YouTube. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês nas aulas anteriores, a gente não está seguindo aqui o PDF. No PDF eu coloquei somente a evolução dos gráficos, então, assim, da onde a gente parte até onde a gente chega. Então, hoje a gente vai sair de um gráfico de barras simples, que foi o que a gente já viu como faz, e vamos chegar em um gráfico de barras bem mais elaborado. Então, a gente vai sair disso daqui e vamos chegar a isso daqui. Então, realmente é necessário, dessa vez, acompanhar o script, né? E tentar fazer junto. Eu espero que vocês estejam tentando reproduzir aí. Então, abri aqui o meu ambiente de programação do R, vou abrir o meu script e vamos começar. Então, já vou escrever aqui que a gente vai trabalhar com um gráfico de barras sobrepostas. Então, a gente vai criar uma camada simples primeiro do gráfico de barras, e eu vou chamar essa versão, né, de versão 1. Então, eu vou criar aqui o gráfico 1, objeto de atribuição, alt- ggplot, que é a função do pacote ggplot. Então, ele está pedindo aqui, ó, não estou com o pacote ativo aqui, eu tenho o pacote instalado. Quem está acompanhando o curso já tem o pacote instalado também. Quem não tem, instala aí, install.packages, ggplot2, entre aspas, e pede para ativar esse pacote através da função library ggplot2. Então, vou ativar aqui. Agora, meu pacote está ativo. Quando eu digito ggplot, ele aparece. A base de dados que nós estamos utilizando é a base de dados que é fruto do subset da base de dados do LAPOP. Então, definam o seu diretório de trabalho, Ctrl+Shift+H, escolham lá aqui, escolham o local que né, está o material de vocês, e escolham a base de dados. Então, a base de dados que a gente está utilizando é a base de dados do LAPOP. Aí eu vou abrir aqui, LAPOP, e vou selecionar a base de dados BRA 2014 menor. Eu vou disponibilizar essa base para vocês. Essa base tem 1.500 observações e 18 variáveis, mas para quem já está fazendo o curso, né, já está utilizando essa base, né, já criou essa base, na verdade, através de uma base maior. Então, vamos lá, ggplot, a base de dados que a gente está utilizando, BRA 2014 menor, função de mapeamento, AES, vou definir o eixo X, eu vou colocar como eixo X, eu vou pedir para que nosso ambiente de programação plote no eixo X a variável satisfação com a vida. Vou mostrar aqui qual variável é essa, né, para quem não está acompanhando o curso. Essa variável, ela está organizada em algumas categorias que vão de muito insatisfeito a muito satisfeito. É o nível de satisfação dos brasileiros em relação às suas vidas. Então, a gente recategorizou, né, em algum momento essa variável e ela ficou dessa forma. Então, vamos colocar aqui sat vida, que é como ela está escrito lá. E o eixo y vai ser aquela mesma função de count que eu ensinei para vocês na nossa aula anterior, ou na aula de histograma, que é assim, ó, 2 pontos, count, 2 pontos, barra, dividido pela soma, 2 pontos, count. Pronto. Basicamente, eu estou pedindo para ele colocar o percentual no eixo y, porque eu estou pedindo para ele contar e dividir pela soma da contagem. Mais o tipo de gráfico que eu quero. Então, eu quero um geom bar. Então, eu criei essa primeira projeção gráfica. Vejam que aqui ela já aparece no meu environment. Aí eu vou colar aqui o nome do objeto que eu criei, Ctrl Enter, para rodar esse objeto. E aí ele criou aqui essa primeira projeção gráfica, né, que vai de muito insatisfeito a muito satisfeito, e tem um NA também. Nem sempre
é interessante para a gente olhar os not availables aqui no nosso gráfico. Às vezes a gente não quer que essa informação apareça. Eu ensinei para vocês na última aula como tirar esse not available, e agora eu vou mostrar novamente, né, para quem não assistiu a aula anterior. Então, para retirar os NA, a gente vai precisar de um pacote chamado Tidyr. Então, quem não tem esse pacote, vai install packages, entre aspas, Tidyr. Quem já tem, só vai ativar ele. Então, no caso, eu tenho o pacote aqui e vou ativar ele. Tidyr. Esse pacote, ele também faz parte do Tidyverse, né? Para quem não está acompanhando, eu já avisei, né, que eu vou, no próximo curso, né, tipo assim, no modelo 2 desse curso, ou na versão 2, eu vou colocar um módulo, um tópico somente sobre Tidyverse. Então, a gente ativou aqui o pacote, a gente vai retirar da variável sat vida os NAs. Então, para 2014 menor, então eu vou retirar dessa base de dados, né, objeto de atribuição, alt menos, drop.na, ponto não, tracinho, NA. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Aqui, ó, ele já mostra para a gente, né, da onde que é o pacote. Essa é a função para retirada, né, do NA. Aí, novamente, a base de dados, BRA 2014 menor, e a variável da onde eu quero que seja apagado, né? Deixa eu só ver se é com A no final aí. Pronto, apaguei o NA. Agora eu vou rodar aqui novamente, né, o gráfico 1. Vou rodar novamente aqui o gráfico. E aí vejam, né? Eu tinha aqui o gráfico com NA, e agora eu não tenho mais, né? Ele excluiu aqui da projeção gráfica o NA. Então já ficou um pouquinho melhor. Então nas próximas projeções que a gente for criar, né, já não vai estar com o NA. Então vamos fazer a versão 2 já colocando as barras sobrepostas, né, que é o intuito dessa aula de hoje. Então aqui, versão 2, criação do gráfico de barras sobrepostas. Aí eu vou copiar tudo ali novamente e só vou ir alterando aqui os números, né? Então essa aqui vai ser o gráfico 2, gráfico 2. E aí, as primeiras linhas, é o que eu falei para vocês, pessoal. As primeiras linhas vão ser sempre iguais. Assim, eu quero que vocês fechem o olho e imaginem uma projeção gráfica que vocês estão criando. Então, ggplot, que é a função pertencente ao pacote ggplot, abre parênteses, a função, a base de dados, vírgula, a função de mapeamento, AS, eixo Y, eixo X. E aí, se a gente for inserir coisas relacionadas ao eixo X e Y, a gente consegue inserir dentro dessa primeira linha do ggplot, ou então colocar o mais, né, o tipo de gráfico que a gente quer, e informações sobre esses gráficos, como cor, fio, largura, dentro do tipo de gráfico, da função, né, que organiza o tipo de gráfico. Então, eu coloquei aqui, né, a contagem, e agora eu posso colocar também um fio, que vai ser, na verdade, o que vai, né, separar uma coisa da outra, né? Ele vai separar as categorias que eu quero das variáveis que eu estou construindo. Então, vou colocar aqui, fio igual a sexo. Deixa eu só ver se está certinho aqui os... Tá faltando aqui, pessoal, fechar parênteses aqui desse conte, né? Agora tá certo. Então, vejam. Ele separou aqui para mim homens e mulheres dentro da mesma barra. Vou dar um zoom aqui. Então, a gente tem o quantitativo de homens, o quantitativo de mulheres, para cada uma das categorias. A gente também pode colocar o percentual e organizar esses rótulos, né, da forma como a gente quer. Então, vou colocar lá, versão 3. Vou copiar exatamente da forma como está aqui. Vou mudar aqui para 3. E aqui também. E aí, eu vou colocar aquela função de scale contínuo que eu ensinei para vocês lá na nossa última aula. Então, scale, underline, y, porque vai ser relacionado ao eixo y, porque o nosso eixo x são categorias, né, qualitativas, contínuos, labels, vai ser percent. Vamos ver o que acontece, né, se a gente rodar só assim.
Então, pessoal, deu um erro aqui, né? Porque a gente está pedindo para rodar o percentual, mas a gente não colocou, não ativou o pacote de percentual, né? O pacote que tem a possibilidade de fazer o percentual para a gente, que é o Scales. Então, para quem estava na última aula, já tem o pacote instalado aí, é Scales, né? E seleciona tudo isso e coloca entre aspas. Para quem já tem instalado, só roda. Eu já tenho instalado, né? Só vou rodar aqui, Scales. E vou rodar novamente aqui, Ctrl Enter, Ctrl Enter. E agora ele está em percentual. Além de colocar em percentual, a gente consegue fazer algumas alterações nesse nosso gráfico em relação aos eixos, né? Eu já ensinei para vocês como fazer algumas modificações, como, por exemplo, relacionado aos limites. Então, eu vou colocar aqui, limites, e vou colocar que eu quero que os meus limites vão de 0 a 0,6, porque daí seria 60%. Então, eu vou colocar aqui, concatenar, né, de 0 até 0,6. Então, ele ficou até ali em 60%. Eu também posso colocar os intervalos, porque eu posso achar que aqui está com muitos intervalos, né? Está indo de 20% em 20%. Se tiver muito intervalado e eu quiser diminuir isso, existe uma função chamada breaks. Opa, aqui. Que é uma função justamente para a gente fazer essa definição. E aí, dentro de breaks, a gente coloca pretty. Pretty é para fazer essas quebras. E aí, eu vou colocar aqui concatenar, e eu quero que vá de 0 até 0,6 de 5 em 5. N igual a 5. Aí ele vai colocar aqui para mim uma divisão aqui que vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Vai ter 5 divisões aqui dentro, né? E mais 60% e o 0%, até 60%. Deixa eu colocar um zoom aqui para vocês verem melhor. Aí a gente pode ir trabalhando isso e fazendo as modificações, né? Conforme for a intenção que a gente precisa para o nosso gráfico. Aí, eventualmente, a gente vai precisar fazer um gráfico que vai ter a mesma escala no eixo X, no eixo Y. Vai ter a mesma escala para todos os gráficos. Então, esses são o tipo de estatística, o tipo de informação numérica que é importante a gente aprender. Depois que a gente fez isso, a gente pode pensar na questão dos temas, da cor. Então, eu vou colocar aqui, ó, versão 4. Cor e título. Título também é importante, mas geralmente o título a gente coloca no nosso próprio arquivo, né? Então, vou colocar aqui, gráfico 4, objeto de atribuição, alt menos. Aí eu vou copiar aqui o gráfico 3, né? Mas vou colocar uma cor então. Então, Sky, já ensinei essa função para vocês também, né? Fio, cor de preenchimento, lá daquela função Blurry, do site que eu mostrei para vocês. E vou escolher a paleta espectral. Mas vou colocar os labels também, né? Os títulos, labs. Aí eu vou colocar título. No título eu vou colocar satisfação em relação à vida, vírgula, vou colocar um eixo Y, que vai ser percentual, e o eixo X, que vai ser satisfação. Vou colocar também um tema. Vocês lembram que nas aulas anteriores eu ensinei o tema clássico? Mas existem vários temas. Hoje eu vou colocar um outro. Eu vou colocar o Ten Light. E vamos ver como é que vai ficar isso. Então, ele criou lá o nosso gráfico 4, né? Quem ficar em dúvida se criou ou não criou, vai lá no Environment, dá uma olhada, né? Então, ele já está aparecendo ali o gráfico 4. Aí eu copio aqui, Ctrl Enter para rodar. E aí ele criou aqui nesse tomzinho de amarelinho e laranjinha. Mulheres são esse amarelinho e homens esse laranjinha. Vocês lembram aquela fonte que a gente criou, pessoal? A gente pode pegar aquela fonte lá e não precisa criar novamente. A gente só copia, cola e insere aquela fonte novamente. Então vai ser isso que eu vou fazer, né? Eu deixei no arquivo aqui separado, eu vou copiar e vou colar e vou inserir no nosso gráfico a fonte que nós já criamos, porque para quem está acompanhando, lembra, né, que eu falei que a gente não fica construindo os gráficos do zero. A gente constrói as linhas principais, as linhas que vão corporificar o nosso gráfico, e depois as camadas a gente vai inserindo conforme a nossa necessidade, e a gente já vai ter um script pronto com essas camadas todas. Então, vou rodar aqui a fonte, aí ele criou a fonte ali, e agora eu vou voltar ali no nosso gráfico e vou inserir essa fonte, né, no gráfico de novo.
Então, vamos colocar aqui. Versão 5. Inserção de fonte. Aí eu vou pegar aqui o gráfico 4 mais fonte. E aí, vejam, ele já está, né, com todas aquelas definições de fonte que a gente já tinha colocado. Percentual, satisfação, muito satisfeito, está bem pequenininho aqui, né? Vou até aumentar um pouquinho aqui o réu aqui, vou colocar 1,3. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, ficou muito grande. Então, 0,8. Aí já ficou bem interessante nesses tamanhos aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Ó, vejam como é que está o nosso gráfico, né? Ele saiu de uma versão bem simples, agora ele já está bem mais elaborado. Para essa aula, pessoal, era isso que eu precisava mostrar para vocês. Então, deve ter ficado uma aula relativamente curta em relação às demais, né? E a próxima aula, a nossa próxima aula vai ser sobre gráfico de pizza e gráfico de seção. A gente vai fazer junto essa aula, gráfico de pizza e de seção, porque meio que o gráfico de seção, ele é só uma alteração aí no gráfico de pizza. Eu espero ver vocês na próxima aula, né? Até mais.